A Deus seja dado toda a honra e toda a glória para sempre. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes aqui? Dá para dizer glória a Deus? Eu estou feliz de poder estar com vocês mais uma noite, onde estivemos aqui e o Eterno se fez presente de uma forma extraordinária. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Eu estava conversando com o pastor Josinei, que a dificuldade que tivemos agora para chegar aqui, mesmo estando bem pertinho, foi algo impressionante. Os irmãos chegaram ali para acionar a minha presença na recepção e o moço da recepção ficou mais ou menos uns 10 a 15 minutos no telefone sem atender eles. Depois disso eu fiz menção ao pastor, o irmão Ícaro, e ele falou: desce que eles já estão chegando por aí. Entrei no elevador e o elevador deu aquela verdadeira travada, sabe? O pessoal ficou preocupado quando foram lá abrir o elevador, pensando que eu estava desesperado, mas eu já moro em prédio já faz quase 16 anos, então a gente já está acostumado com isso. Mas eu entendo que todas as vezes que há assim, esse tipo de bloqueio, é porque o Eterno tem algo extraordinário para fazer em nosso meio. Pastor Josinei, muito obrigado pelo carinho, pela receptividade. Reverendo pastor Oséias, eu ministrei na igreja do mesmo quando mais jovem, tanto que eu nem lembrei. Pois é, já tem alguns anos. Eu acho que eu era solteiro ainda na época. Pois bem, que honra, que alegria poder rever o Senhor. Deus abençoe. Ícaro, obrigado mais uma vez pelo carinho, pelo convite. Deus abençoe. Eu não vi o Raislan por aí. Está aí, tá? Deus abençoe. Deus abençoe a Marquiele também. Pessoas que fizeram de tudo para que nós pudéssemos estar aqui. Eu pergunto, quem trouxe Bíblia, levante assim para que eu possa ver. Se você tem Bíblia, eu queria que você abrisse no texto que está registrado no livro de Lamentações, capítulo de número 3. Eu quero ler com vocês o versículo 21, 22 e 23. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 21, versículo 22 e o versículo de número 23. De já eu faço menção da vida da minha querida esposa, irmã Karina, e o meu filho João Wesley. Não estão aqui por motivo de força maior. Eu estou fora de casa desde o sábado, pregando todos os dias praticamente, com exceção à segunda-feira. E pelo que eu estava conversando com o pastor Josinei, é capaz que eu aumente 2 dias a mais. Ai, meu Deus, que glória. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, versículo de número 22 e o versículo de número 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, versículo 22 e o versículo 23. Eu fiz questão de demorar um pouquinho para que você ache o texto, porque o livro de Lamentações é daqueles que é um pouquinho mais difícil de achar. Já achado, leremos agora. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã e grande é a tua fidelidade. Eu vou repetir o texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã e grande é a tua fidelidade. Amém. Por bondade, tomai assento e dê a devida atenção à palavra de Deus. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que o Eterno abre-nos o entendimento para fazermos menção à sua palavra. E nesta feita o Senhor Deus, Ele permite um pouco diferente daquilo que é o meu costume, estar atento a um texto que está registrado no Antigo Testamento, propriamente dito no livro das Lamentações. E quando faço menção a este livro chamado Lamentações, eu preciso lembrar do seu autor, eu preciso lembrar de quem o escreve. E quando falo de quem escreve este livro, eu estou falando do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, para nós que conhecemos um pouquinho a Bíblia, ele é conhecido como o profeta das lágrimas. Ele é conhecido como o profeta chorão. Ele é conhecido como o profeta das lamentações.
E o interessante é que, além de Lamentações, este profeta, ele escreve o livro de Jeremias, o seu livro. As suas profecias são compelidas e escritas em papel. E o interessante é que, quando leio as profecias do profeta Jeremias, eu leio 52 capítulos e não encontro esta perspectiva de choro do mesmo, eu não encontro esta perspectiva de lamentação, eu não encontro esta perspectiva de lágrimas do mesmo. Pelo contrário, é um profeta que desde a sua tenridade foi chamado para o ministério profético, daquele de descer o cajado, daquele de bater pesado, até porque o mesmo é levantado por Deus em uma época muito difícil da história judaica em Israel. Israel, para falar a verdade, já havia sido dissolvido no reinado de Oséias, e agora por conta do império da Assíria, e agora sobrando no território apenas Judá, com as tribos de Judá, Benjamim e também a tribo de Levi, que fazia parte do sacerdócio. E mesmo assim essa gente era inclinado para o mal, mesmo assim essa gente era inclinado para o pecado, mesmo assim essa gente era inclinada para os piores tipos, pelas piores barbáries. Para vocês terem uma ideia, quando um rei bom assume o reino de Judá e tenta implantar algumas reformas, tenta implantar algumas transformações, algumas medidas para que aquela gente viesse viver santidade com Deus, e eu estou falando do rei Josias, imagine que ele faz todo um esforço, imagine que ele tem toda uma luta, imagine que ele tem todo um engajamento, é mudar bosques, é transformar o templo, é mexer no altar e tudo mais, só que isso não adianta de absolutamente nada, tanto que Deus diz para Josias que ele vai tirar o reino, mas não das mãos dele devido ao amor e o compromisso e a fidelidade que o Senhor Deus tinha para com o mesmo, mas na mão dos filhos, e foi exatamente o que aconteceu. Só que no período em que um dos filhos do rei Josias assume o governo, este período é o pior, este período é o mais sanguinário, este período é o mais pecaminoso, é o mais sujo, é o mais difícil. Era tanta maldade que Deus levanta alguns profetas. Eu poderia falar de Sofonias, eu poderia falar de Naum, eu poderia falar de tanta gente que profetizou nesta época, Oséias, por exemplo, sim. Só que me chama a atenção que Deus levanta Jeremias, e este pequeno ainda, uma criança de aproximadamente 11 anos de idade, quando começa a profetizar, daquela feita em que o Senhor Deus disse que velava pela sua palavra para cumprir e tudo mais, e daqui em diante o que eu vejo é um profeta de dedo em riste, no reino, nos reis, nas pessoas maus, e ele batia, e ele batia, e ele batia. E quando eu leio todo o livro do profeta Jeremias, e eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes o livro do profeta Jeremias, eu percebo que ele não tem dó não, pelo contrário, tudo que Deus manda, ele fala, 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 tudo que Deus manda, ele fala. E eu quero glorificar a Deus porque ainda existem profetas que quando recebem de Deus, falam, recebem de Deus, falam, recebem de Deus, fala. Ei, eu queria que você colocasse a mão no ombro da pessoa que está à direita ou à esquerda, diga para ele assim: que bom que você é desses que se Deus mandar, você vai falar. Diga, que bom que você é desses que se Deus mandar, você vai falar. Tem gente com compromisso com a verdade aqui hoje, então levante a mão para o céu e dê um grito de glória a Deus. Levante a mão para o céu e diga uma palavra de adoração. Levante a mão para o céu e diga um aleluia. Sim, faça isso para a glória de Deus Pai. Pois bem, só que quem fala a verdade, ele não é bem visto, pastor Josinei Mateus. Quem fala a verdade, ele não é visto muito bem pelo sistema, ao ponto que quando este profeta está profetizando desse jeito, com esse impacto todo, com esse posicionamento todo, imagine só o que acontece. Ele é primeiro jogado num calabouço. Exatamente, a intenção era ele ser jogado nesse calabouço para depois matarem ele. É verdade, por milagre o Senhor Deus permite que o mesmo seja escapado, que ele fuja deste calabouço com a ajuda de pessoas que trabalhavam em prol da obra de Deus. E depois disso ele é exilado, e diz a história que ele vai morar por um tempo lá no Egito. Ele vai morar por um tempo lá no Egito.
Agora imagine só, neste período que ele está no Egito, a Babilônia, que estava se tornando o maior império da época, ela vai conquistando terras e mais terras. Ela está numa briga com o Egito para ter o controle da região, e ela vence esta queda de braço contra o Egito, e agora toma por vez o estado, Jerusalém, Judá e tudo mais. Imagine só que sob o comando do general Nebuzaradão, eles invadem Jerusalém, destruindo as suas muralhas, eles destroem o seu templo, eles arrancam tudo que havia de especiarias naquela cidade, e mais do que isso, quem tem pose, quem tem posição, quem tem status, quem tem nome, quem tem cultura, é levado cativo para viver lá na Babilônia, e na terra ficam os mais simples, os mais pobres, numa nação que vinha sofrendo por causa de uma guerra, uma nação que vinha sofrendo por causa de falta de chuva, segundo profetas como Joel, que o Senhor Deus fechou o céu e não permitiu que a água caísse na terra, uma nação que o Senhor Deus permitiu que os gafanhotos comessem a sua agricultura, o devorador, o migrador e todos os outros que você conhece de cobre salteado. Pois bem, uma nação que está vivendo uma verdadeira precariedade, uma nação que está vivendo uma verdadeira destruição, uma nação que está vivendo uma verdadeira revolução para baixo. E quer saber, nesta época, Deus permite que o profeta Jeremias, ele volte para casa. E quando o profeta Jeremias, ele volta para casa, imagine só o que acontece. Alguns historiadores dizem que ele está andando rua a rua da cidade de Jerusalém. Outros historiadores dizem que ele está em cima de uma montanha ao lado de Jerusalém e contemplando tudo o que está acontecendo. E quando ele contempla tudo o que está acontecendo, eu imagino que aqui surge o profeta chorão, aqui surge o profeta das lágrimas, aqui surge o profeta lamentador, aqui surge o profeta inconsolável. Como assim? Ele começa a escrever agora a sua lamentação, e o que ele vê é desolação em Jerusalém e aridez da cidade. O que ele vê é destruição de Jerusalém e o julgamento do Senhor. O que ele vê é a angústia da cidade. E quando chega num determinado ponto do seu livro, capítulo 2, versículo 11, ele faz um lamento do que ele está vendo, que é algo tão precário, e o seu lamento é assim: com lágrimas se consumiram os meus olhos, turbada está minha alma, e o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, pois desfalece os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as mães: onde há pão e vinho, quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, ou quando exalam a alma nos braços de sua mãe. Ele chorava. O capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 18, ele demonstra um desconsolo muito maior, e o seu lamento é terrível, de choro, lágrima, lágrima, choro, choro, lágrima, lágrima, choro, choro, lágrima, lágrima, choro, choro, lágrima, lágrima, choro, até que chega um determinado ponto, até que chega um determinado momento, que o céu começa a sinalizar com fagulhas de esperança. O céu começa a sinalizar com fagulhas de esperança. O céu começa a sinalizar com fagulhas de esperança. Ei, todo esse contexto histórico parece ser aleatório, ou parece apenas uma aula de história que eu estou fazendo com vocês, mas chegou a hora de eu fazer a comparação com os dias atuais. Porque imagine só, se Judá era o povo de Deus naquela época, o povo de Deus hoje somos nós que somos a igreja. E quer saber, a igreja do Senhor, ela durante toda a sua existência, desde o dia do Calvário em que ela foi inaugurada, até o dia de Pentecostes em que ela foi ratificada, ela passou por altos e baixos, momento que ela estava voando, momento que ela estava lá embaixo. E quer saber, com o passar dos anos, imagine só que o pecado, eu estou falando do pecado original, ele começa a criar algumas barreiras, ele começa a criar alguns problemas, e todas as vezes que esses pecados ele criam barreiras e problemas, acontecem catástrofes, acontecem coisas que abalam a sociedade. Eu poderia falar de tanta coisa que aconteceu ao longo da história. Eu lembro, por exemplo, no século 17, por exemplo, o que aconteceu sobre a questão da peste negra. Eu poderia falar, quem sabe, já no século 20, o século que eu nasci, eu poderia falar, quem sabe, das doenças que acabaram com a Europa. Eu poderia falar, quem sabe, das grandes guerras que acabaram com o mundo. E tudo isso é fruto de pecado. Eu vou repetir:
Tudo isso é fruto de pecado. Só que houve um momento do século 20 para o século 21 que parece que as coisas sossegaram. Houve um momento do século 20 para o século 21 que as coisas parecem ter se acalmado. Só que o pecado voltou com força, como sempre teve, agindo aqui, agindo lá. E neste período Deus começou a levantar profetas para falar de mensagens escatológicas, do que seria o fim, do que seria o futuro. Eu sou crente há 40 anos. Eu me lembro na minha infância que as mensagens que eram pregadas prediletamente nos cultos nossos eram as mensagens escatológicas, dizendo: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra, e já está próximo o fim de todas as coisas. Vigiai, orai, sede sóbrios. Ou quem sabe, como foram nos dias de Noé, assim também será os dias da vinda do Filho do Homem. Eram mensagens que eram pregadas constantemente, e os profetas que pregavam essas mensagens pregavam com força, pregavam vacinando, não tinham dó, não choravam, pelo contrário, falavam exatamente isso. E quer saber, a palavra do Senhor é velada para ser cumprida, e chegou o tempo de ser cumprida. Como assim, pastor? O que aconteceu lá no ano de 2019 para o ano 2020, para você que não se atentou ainda, chama-se de princípio das dores. E se aquilo é chamado de princípio das dores, é porque chegou o momento da terra pagar o preço. Chegou o momento da terra pagar o preço. E quer saber de uma coisa? Isto foi algo tão complicado. Isto foi algo tão complicado porque muitos dos nossos irmãos perderam as suas vidas por causa de um vírus invisível. Muitos dos nossos irmãos ficaram doentes e sequelados. Muita gente perdeu seus empregos. Muita gente perdeu seus empreendimentos. Muita gente perdeu seus negócios. E quer saber? Quem profetizou lá atrás isso? Eu profetizei. O Senhor profetizou. Nós profetizamos. Quando olhamos a situação que está o povo de Deus, a terra e tudo mais, a lágrima desce dos meus olhos. Eu me lembro que nos 3 meses que eu fiquei dentro de casa sem sair um dia sequer para a rua, eu me lembro que eu tinha um horário específico, que era oração específica pela causa, 11 horas da manhã, e eu chorava, pastor. Eu chorava como o profeta Jeremias. Eu chorava. E houve um momento que eu pensei: será que eu vou voltar para o púlpito um dia? Será que eu vou voltar a pregar um dia? Será que eu voltarei para os eventos, para as viagens, para lá e para cá? Porque isso pairou como dúvida na cabeça de todas as pessoas. Será que o mundo será natural um dia de novo? Será que o mundo será normal de novo? E quando eu estava lá, quem sabe meio que desesperançosos, acontece comigo que eu estava vendo igualzinho Jeremias, a desolação, a aridez, a angústia, a destruição, o julgamento e o meu lamento e o meu desconsolo. E no meio de tudo isso, o Eterno começou a semear fagulhas de esperança. Fagulhas de esperança. Fagulhas de esperança. Ei, sabe por que o Eterno te trouxe aqui para essa campanha que começou ontem e hoje aqui é o segundo dia? É porque Ele sabe do teu desconsolo, Ele sabe da tua angústia, Ele sabe da aridez, Ele sabe da desolação, Ele sabe da destruição, Ele sabe do julgamento, Ele sabe de todo o seu sofrimento. Só que neste momento Ele está acenando com fagulhas de esperança. Eu vou repetir: Ele está acenando com fagulhas de esperança. Nós estamos somente no 12º dia do ano, mas o Eterno está acenando com fagulhas de esperança. Eu vou repetir: o Eterno está acenando com fagulhas de esperança. O Eterno está acenando com fagulhas de esperança. Levante a mão para o céu, porque eu estou sentindo raio de esperança aqui. Levante a mão para o céu e adore o Eterno, porque eu estou sentindo luz de esperança. Eu quero que você pegue no braço da pessoa que está ao lado, sacode ele e diz para ele: tem fagulhas de esperança do céu na tua direção. Tem fagulhas de esperança do céu na tua direção. Só quem acredita comigo, levante a mão e dá um grito de glória para sacudir o jardim palma. Aleluia. Ei, que tipo de fagulha de esperança é essa? Imagine que o profeta, depois de ver desolação, aridez, angústia, destruição, julgamento, depois de lamento, desconsolo e lamento mais, a esperança começa a surgir no versículo de número 19. E a oração de alguém que parece que está clamando, que está buscando, mas parece que não está sendo ouvido. Está falando, está orando, está clamando, está buscando, está orando, está clamando, está buscando, está orando, está clamando, está buscando. Ei, deixa eu descer
acontecer aí, porque isso é profético. Você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando, você está clamando, você está buscando, você está orando, você está clamando, você está buscando. E não me diga que isso não acontece. Tem hora que parece que você ora e parece que Deus está com os ouvidos tapados. Da cauete, urimicanda soete dará sé, orai quindara quenturia. Pastor, eu orei e não veio resultado ainda. Eu orei e não veio palavra ainda. Eu orei e não veio solução. Eu orei e não aconteceu nada. Esse profeta está, lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do absinto, do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está lembrando de todas as coisas ruins. Ele está lembrando de tudo aquilo que não serve. Ele está lembrando de tudo aquilo que não presta. Ele está lembrando de sofrimento. Ele está lembrando de coisa que consome a alma, que destrói os sentimentos e coisas assim. Ei, eu imagino que ele está ali na sua oração dizendo: será que Deus vai me dar alguma profecia para que essa gente mude de novo? Só que o que aconteceu é que não veio nenhuma profecia naquele momento. Alguma revelação nova, não veio nenhuma revelação naquele momento. Alguma visão nova, não veio nenhuma visão nova naquele momento. Deus trouxe algum outro profeta de outra terra para vir falar, também não aconteceu nada disso. E aí, pastor, vai ficar por isso mesmo? Não, Deus tem o controle de tudo. Eu vou repetir: Deus tem o controle de tudo. Eu vou repetir: Deus tem o controle de tudo. Eu vou repetir: Deus tem o controle de tudo. Ei, a tua vida está nas palmas das mãos de Deus. A tua vida está nas palmas das mãos de Deus. A tua vida está nas palmas das mãos de Deus, de Deus, de Deus. Tá, pastor? Então, se não tem revelação, se não tem visão, se não tem sonho, se não tem nada, o que é que aconteceu na vida do profeta? Imagine só que Deus, se ele estivesse na forma humana, assim, igual eu, tivesse pernas, tivesse braços, tivesse como homem. E é assim que Deus se apresenta para nós, é desse jeito, para que nós possamos compreendê-lo. Imagine se Deus chegasse, pastor, pertinho da cabeça do profeta e fizesse bem assim, estalasse os dedos. Quando eu leio esse texto, é a sensação que eu tenho, que Deus chegasse perto da cabeça do profeta, estalasse os dedos. Por que perto da cabeça? Simples. A cabeça tem a massa encefálica, cérebro, que você conhece. E o cérebro, pelo que eu conheço, ele é responsável por toda a administração corporal. Quer ver uma coisa? Se eu levantei a mão, cérebro. Levantei a outra, cérebro também. Mexi com os pés, cérebro. Balancei o corpo, cérebro. Eu respiro, cérebro. A minha visão, cérebro. A minha audição, cérebro. O meu olfato, cérebro. O meu tato, cérebro. O meu coração batendo, cérebro. O meu rim funcionando, cérebro. O meu fígado funcionando, cérebro. O meu estômago funcionando, cérebro. O intestino, cérebro. A vesícula biliar, pubis, sim, cérebro. O pâncreas, cérebro. O esôfago, cérebro. O pulmão, cérebro. Os alvéolos pulmonares, cérebro. Tudo, traqueia, faringe, laringe, tudo cérebro. Só que além do cérebro ser responsável por toda a organização do nosso corpo, para quem é de TI vai entender que eu vou falar, o cérebro é uma espécie de HD, aonde todas as informações necessárias da vida estão registradas nela. Mais do que isso, esse HD é uma memória de lembranças. É uma memória de lembranças. E até então, as memórias de lembranças que o profeta estava, era só das coisas ruins que estavam acontecendo ali até aquele momento. Só que quando Deus está no dedo perto da cabeça dele, Deus está dizendo o seguinte: eu quero que você coloque a sua memória para funcionar para mais adiante. E aí começa a vir na memória dele o que Deus fez com Abraão, o que Deus fez com Isaac, o Deus que fez Jacó,
o que Deus fez com José, o que Deus fez com Moisés na saída do Egito, os milagres do deserto, as realizações do deserto, a história de Josué, a história de Caleb, a história de todos os juízes, a história de Samuel, a história de Davi, de Saul, a história de Salomão, de todos os reis, o que Deus fez, mar aberto, água saindo da rocha, o maná caindo do céu para o povo comer, o rio Jordão baixando a água, as várias vitórias que eles tiveram contra os inimigos ao lado. Então Deus está trazendo isso à memória, dizendo o seguinte: ei, eu quero que você lembre que eu, Deus, fiz coisas no passado, e se eu, Deus, fiz coisas no passado, a minha memória lembrando em você vai te trazer esperança, vai te trazer esperança, vai te trazer esperança, vai te trazer esperança, vai te trazer esperança. Ai, meu Deus. Você não conseguiu entender ainda que eu estou pregando, então você vai entender agora. Ei, todo mundo aqui tem memória. Todo mundo tem um HDzinho aqui, ó. Todo mundo tem. Alguém vai dizer: pastor, mas a minha memória não é tão boa. Bom, nesse quesito eu acho que a minha é uma das melhores aqui. Devido ao autismo, a minha memória ficou um tanto aguçada. Eu estava falando ontem no jantar ainda, que de 1981 até o ano de 2003, mais ou menos, eu tenho todas as memórias como se fossem hoje. De 2003 até 2007, por causa dos remédios, que foi a época da descoberta do autismo, eu tenho um pouquinho apagado. Mas de 2007, 2008 para cá, ela volta a ser boa de novo. Pastor, como assim memória boa? Deixa eu explicar. Imagine vocês, eu tinha 4 anos de idade e eu me lembro segurando na mão da minha saudosa mãe, desse jeitinho assim, atravessando. O senhor já foi na cidade de Piraju, no interior de São Paulo, pertinho de Avaré. Tem um rio bem grande, chamado Rio Paranapanema. Eu lembro até hoje da ponte, eu segurando na mão da mamãe, atravessando do lado do rio. Ali era uma cascadinha debaixo da ponte, então a ponte tremia devido ao volume da água, e eu lembro dos peixinhos pulando, e eu lembro disso como se fosse hoje, 4 anos de idade. Poucos meses depois nasce a minha irmã caçula, a minha irmã Camila, que mora nos Estados Unidos, em Conérica. Imagine só, eu lembro do dia que ela chegou em casa, eu lembro do carro que meu pai estava dirigindo, uma Variante verde. Tem gente aqui que nem sabe o que é Variante, essa é a verdade, eu lembro disso. Ei, todos os endereços que eu morei, eu sei de cor e salteado, endereço, número e CEP. As placas dos carros que eu tive, eu tenho todas de cor até hoje. Ei, e detalhes de igreja, então, irmão, eu lembro de tudo. Eu lembro de mensagens, eu lembro de pregações, eu lembro de cultos, eu lembro de eventos, de congressos que eu participei, de palavras, de mensagens proféticas, de coisas que Deus fez no ministério. Tudo guardadinho aqui na memória, tudo aqui na cabeça, tudo aqui. Aí alguém vai dizer: pastor, o senhor é especial, o senhor é um excepcional, então é normal. Eu não vou conseguir guardar tudo, tudo bem, não precisa ser tudo. Mas Deus está instalando os dedos pertinho da tua cabeça agora, para você lembrar dos mais importantes. Quer ver uma coisa? Você se lembra o dia que você entregou a sua vida para Jesus? Lembra quem você era? Lembra a sua vida? Lembra a sua história? Lembra de tudo que aconteceu contigo? Aí naquela noite o Espírito Santo te escolheu e você entregou a vida para Ele, e ali as coisas começaram a mudar. Naquele dia mesmo parece que um peso foi embora da tua vida. Passado alguns dias, você se lembra daquele culto pentecostal que Jesus te batizou com o Espírito Santo? Lembra que você fez a sua profissão de fé aqui na frente? Lembra disso? Para ir para o tanque batismal? Lembra como você chorou quando alguém cantava: nascesse de novo, andas já com Deus? Lembra que depois de algum tempo Deus começou a abençoar a sua história, não somente espiritual, mas a sua história financeira? Você comprou a sua casa, você comprou seu carro, as roupas que você estava usando eram um pouquinho melhor agora, veio os seus filhos, aí um susto, um filho teve uma doença, alguma coisa assim, parecia que ia ser o fim, Jesus foi lá e curou. Aí de repente você perdeu o emprego e ficou todo desesperado, Jesus foi lá e abriu outra porta para você. Pra gente do ministério, lembra lá do primeiro degrau? Eu fui separado da cooperadora, eu tinha 16 anos de idade. E o Belém nem dava credencial pra mim, porque eu não era maior de idade, só podia pegar com 18 anos. Eu tô falando de 93, eu lembro disso. Eu lembro que em 2003, de cooperador direto, eu fui consagrado para evangelista na Comadesp. Quer dizer, eu não passei pelo diaconato, nem pelo presbitério, mas no dia 10 de julho de 2003, eu fui consagrado evangelista. E depois, no dia 14 de julho do ano de 2008, eu fui consagrado a pastor. Ei, eu lembro de cada detalhe. Eu lembro do pastor Paulo Lucas Sacramento colocando a mão na minha cabeça para eu ser consagrado ao ministério. Eu lembro de tudo. Aí
quer saber? Quando eu estou no meio de uma dificuldade como essa que nós vivemos, ou outras dificuldades que vivemos, o Eterno está estalando o dedo na minha cabeça, dizendo o seguinte: você está lembrando? Você está lembrando? Você está lembrando? Você está rememorando? Você está lembrando? Você está rememorando? Você está lembrando? Se você está lembrando essas memórias aí, prova que eu, Deus, fiz. Então a tua esperança está sendo renovada, porque o Deus que fez o passado continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo ontem, hoje será eternamente. Ontem, hoje será eternamente. Oh, eu já volto a pregar, mas eu preciso ministrar agora. Levante a mão para o alto assim. Eu estou ministrando para todas as pessoas que estão as mãos levantadas, que o Eterno está fazendo você invadir as suas memórias, fazendo você ir no profundo das suas memórias, fazendo você ir na profundidade das suas lembranças, para você lembrar de tudo que Deus fez, para você recordar de tudo que Deus fez, para você ter lembrança de tudo que Deus fez. Está voltando a memória aqui, eu sei disso. Você está recordando do que Deus fez aqui, você está recordando do que Deus fez aqui, você está recordando do que Deus fez ali, você está recordando do que Deus fez aqui, você está recordando do que Deus fez ali, você está recordando do que Deus fez ali, você está recordando o que Deus fez do outro lado, você está recordando o que Deus fez, você está recordando aí na internet, em qualquer lugar do mundo que você está assistindo, você está recordando do que Deus fez, você está recordando. Se você está recordando, Ele está alimentando a esperança, dizendo que você vai ter vitória, que o quadro vai mudar, que você vai alcançar conquistas, que você vai alcançar resultado. 21 foi ruim, 22 também foi. O Senhor Deus está dizendo: se eu fiz no passado, eu tenho um 2023 de vitória para a tua história. As memórias estão te trazendo esperança. 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 Esperança. Eu já estou vendo um sorriso ali. É as memórias das esperanças. Eu já estou vendo outro sorriso ali. São memórias das esperanças. Eu já estou vendo outro sorriso aqui. São as memórias das esperanças. Eu estou vendo outro sorriso aqui. São memórias das esperanças. Eu estou vendo ali. São memórias que trazem esperança. 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 Urai, querabachuri, micandarabaka. Ei, essa mensagem não é uma mensagem muito comprida não, pastor. Já eu vou parar. Mas escute. Eu fiquei procurando assim na Bíblia o maior exemplo de memória que traz esperança. Pastor Oséias, eu fiquei procurando o maior exemplo de memória que nos traz esperança. E o complemento do texto me fez pensar sobre isso. Porque o foco da mensagem ele está aqui no capítulo 3, o versículo de número 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas eu fiz questão de fazer a continuação da leitura. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas renovam-se cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Eu sou um pregador do Novo Testamento. Eu sou um pregador de Cristo centrismo. O senhor sabe disso. E mesmo nessa mensagem eu encontrei um jeitinho. Como assim, pastor? Quando o profeta está falando aqui do termo misericórdia, esse termo misericórdia não é um sentimento humano. O ser humano não tem misericórdia. O único que tem misericórdia é Deus. Por quê, pastor?
A palavra misericórdia, traduzida do seu original, fala sobre miséria e coração. Se o Eterno, ele utiliza a forma humana para nos explicar e para se explicar a nós, então imagine Deus com coração. Coração de sentimento, eu estou falando. Aí imagine Deus com coração de sentimento. Ele olha para a terra e sabe o que ele vê? Você. Só que te enxerga de um jeito um pouco diferente. Como assim? Eu, Benilton Alain, estou vendo aqui o pastor Josinei. Eu, Benilton Alain, estou vendo aqui o pastor Oséias. Eu, Benilton Alain, estou vendo aqui o presbítero Ícaro. Eu estou vendo aqui você pelo seu nome. Pergunta para a pessoa qual que é o nome dele. Pergunta qual que é o nome dele. Pergunta. Só para vocês rememorar o nome dele. Qual que é o nome dele? Como é que você chama, querido? Júnior. Júnior, o senhor? Pois bem. E se eu falar que Deus, ele não olha o Júnior? Se eu falar que Deus não viu o Deus não viu o Ícaro? Deus não viu o Josinei Mateus? Deus não viu o Oséias? Deus não viu o Benilton Alain? Você não vai ficar bravo comigo para falar o que é que Deus vê? Sabe o que é que Deus vê? Miséria. Só que o nosso Deus, ele tem sentimentos tão conflitantes para a mente humana. É difícil a gente entender Deus, que ele olha para a miséria e se apaixona pela miséria. Mesmo sendo você o pior, mesmo sendo você o péssimo, mesmo sendo você aquele que é insolúvel, que é incorrigível, ele olha para você e diz: eu te quero, 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 eu te quero. Isto é misericórdia. Isto aqui é misericórdia. Só que para termos é necessário pagar um preço. E é aí que surge a pessoa do Deus na pessoa humana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vem à terra e sujeita-se a viver como nós: dor, sofrimento, perseguições, lutas, abatimentos, tudo igualzinho, mas com um único propósito. Qual o propósito? Chegar na cruz do Calvário, para que o seu sangue seja derramado, vertido, e através do sangue de Jesus uma nova aliança é feita, um compromisso eterno é colocado, que todo aquele que crer nesse sacrifício, todo aquele que crer nesse sacrifício tem direito à vida eterna. Ei, tá, pastor? E o que isso tem a ver com memória? Você se lembra da instituição de Jesus poucas horas antes da sua morte? Ele reúne com seus amigos, os seus discípulos, para aquela noite que você se lembra que ele prega aquela mensagem: não turbe os vossos corações, credes em Deus como também em mim. Eu vou para o Pai, e se não fosse assim, não vou, teria dito, vou preparar lugar, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco e fará lembrar de todas as palavras. A noite que o Pedro o nega, a noite que o Judas é conhecido como quem ia trair e tudo mais. Mas o que mais me chama a atenção naquela noite é que próximo da Páscoa não tem o cabrito, não tem as ervas amargas, não. Jesus pede para trazer pão e trazer vinho no cálice da época. E aí sabe o que ele faz? Diante dos olhos dos discípulos, ele levanta o pão para o alto e ele diz: isso aqui é o meu corpo. Nem tinha acontecido isso, mas ele disse que é partido por vós. Segura a última parte. Aí depois, na sequência, semelhantemente com o cálice, ele diz: esse cálice é o Novo Testamento, esse cálice é a nova aliança. Tem duas frases aí que vão unir as duas falas de Jesus: fazer isto em, fazer isso em. Pastor, por que Jesus deixou isso? Eu vou lhe dizer. Sabe qual é a semana mais atribulada da vida do crente? A semana da ceia. Tudo que tem que estar errado é na semana da ceia. Todo sofrimento é na semana da ceia. Toda briga, toda contenda é na semana da ceia. E aí tem vezes que a gente vem para a ceia no arrasto. Mas como o senhor sabe disso? O senhor tem que celebrar, mas o senhor vem no arrasto. Só Deus sabe. E quer saber de uma coisa? O culto vai rolando, como sempre, no culto da ceia. Canta os hinos tradicionais de ceia. Cristo já nos preparou um manjar.
Bendito Jesus, nós clamamos por ti. Cercamos sua mesa, Senhor. Senhor, reunimos aqui. Aí depois os hinos, a leitura oficial voltada para a ceia. Os hinos pelos conjuntos, canta a mocidade, ceia. Canta adolescente, ceia. Canta circo de oração, ceia. Canta o coral da igreja, ceia. Algum irmão canta o hino avulso, ceia. Se não tem um pregador convidado, o próprio pastor, mensagem, ceia. Aí quando termina todo esse período, fica de pé, faz a leitura oficial da ceia. 1 Coríntios 11, 23, que todo mundo sabe de cor e salteado. Aí depois da leitura da ceia, os pastores vão lavar suas mãos, pega o pão, cada um parte, um ali, outro aqui, outro lá, chama-se a diaconia da igreja, distribui para todos eles vão distribuir. Tem alguns que ainda usam as palavras de Jesus: este é meu corpo que é partido por vós. Amém. Este cálice é o novo testamento, é a nova aliança, é perdão. Aí você que chegou todo abatido, todo cabisbaixo, quando você coloca aquele pãozinho, quando você coloca aquele cálice na boca, sabe para onde vai a sua memória? Para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aí você começa a lembrar: eu sofri essa semana, mas Jesus morreu comigo e por mim. Eu fui perseguido, mas Jesus morreu por mim. Ah, teve uma luta lá, mas Jesus morreu por mim. Ah, eu ouvi aquele desaforo, mas Jesus morreu por mim. Ah, mas me bateram desse jeito, mas morreu por mim. Ah, eu perdi aquela questão financeira, Jesus morreu por mim. Conforme você está participando da ceia, a sua memória vai até Jesus e te dá esperança para você continuar caminhando até o fim, até o fim, até o fim. Urimi candarabacante, urimi asseri, caueti daramacanta, uetse. Urimi cantarachurimi, aue candaracauetse. Urimi candaramacandarasseri, aueti garai. Fica de pé comigo, por favor. Urimi candará. A mensagem de ontem foi de 1 hora, hoje de 45 minutos. Urimi candará. Ficou de pé, crente? Eu queria que você chegasse perto da pessoa que está ao lado, colocasse a mão no ombro dele agora, o ombro dela. Memória. Colocou a mão no ombro dela, isso, desse jeito. Antes de fechar os olhos com a mão no ombro dessa pessoa, diga para ela: hoje a sua memória está sendo ressignificada. Diga assim: hoje a sua memória está sendo destravada. Por que, pastor? Porque ele está te trazendo as melhores memórias do que Deus já fez na sua história. Pastor, faz tanto tempo que eu não falo línguas estranhas. Ele está te trazendo a memória o dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Faz tanto tempo que eu estou sofrendo com essa dor. Ele está trazendo na sua memória agora o tempo que você não tinha dor. Faz tanto tempo que eu não tenho paz lá em casa. O marido que não se entende com a mulher que não se entende com o marido. Ele está te levando para o momento que você teve paz no seu casamento. Ah, mas os meus filhos estão dando tanto trabalho agora. Ele está levando a sua memória para os tempos que os seus filhos eram verdadeiras pessoas tranquilas e sossegadas. E por que Ele está levando você para esse tempo? Para que você recorde que se Deus fez lá atrás, Ele faz hoje. Eu vou citar as palavras do escritor aos Hebreus. Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou repetir: Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu vou repetir: Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, o mesmo ontem, hoje e eternamente.